Vamos lá, Sassá. A gente continuou o fascículo de matemática, né? E aí o fascículo falava de razão, proporção, porcentagem, ainda vai ter regra de 3. A gente vai dividir essa matéria aí durante a semana, tá? Hoje eu trouxe razão e porcentagem. Na próxima aula eu vou trazer proporção, regra de 3, pra gente finalizar aquela apostila e ir pra próxima, tá? Razão em matemática é quando mesmo eu multiplicando as situações, ela continua sendo igual, eu continuo fazendo a mesma coisa, só que em quantidade maior. Como assim, tia Roberta? Vamos supor que para fazer um bolo, eu gaste 2 ovos e 3 xícaras de trigo. E eu consiga fazer esse bolo aqui, com essas coisas que eu falei, para 6 pessoas, hipoteticamente falando. Então, eu uso 2 para 3, 2 ovos para 3 trigos. Só que aí, eu vou receber uma pessoa na minha casa e eu vou receber 12 pessoas, que é o dobro de 6, né? Então, eu tenho que multiplicar tudo por 2. Então, eu vou usar 4 ovos. E por que eu multipliquei por 2? Porque 6 vezes 2 é 12. Se eu recebia 6 e eu vou receber 12, é só eu multiplicar por 2 ou dobrar, tudo bem? Aí eu vou usar agora 4 ovos e 6 xícaras de trigo. E agora a razão que vai ficar são 4 para 6. 4 ovos para 6 trigos. Se eu colocar isso em fração, 4 sextos e 2 terços, a gente percebe que eles são a mesma coisa, só que dobrado. Ou seja, se eu simplificar essa fração, se eu dividir tudo por 2, 4 por 2, que é 2, e 6 por 2, que é 3, elas ficam iguais. Então, elas seguem uma razão, né? Ou seja, se eu aumentasse por 3 essa receita, ficariam 2, 4, a gente usaria... Então, se fosse por 3, a gente usaria 6 ovos. E aí, eu não usaria 3, usaria 9 xícaras. Isso daqui me daria 6 para 9. Essa é outra razão. Então, sempre a razão é quando eu fico multiplicando a menor possível por números em cima e embaixo para achar todas as outras. Portanto, qualquer razão entre dois números A e B pode ser indicado por A sobre B, igual eu fiz ovos sobre trigo, ou qualquer forma equivalente, ou seja, qualquer outra fração que pode ser multiplicado por 3, por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente. Dentro de razão, a gente tem alguns modelos de cobrar razão. Um deles são escalas. Então, escala é sempre a razão entre a medida do comprimento de um desenho, de um determinado objeto, e a medida do objeto na realidade. Como assim, tia? Vamos supor, Sassá, que no seu quarto tenha uma cama. E essa cama, ela tenha 1 metro, tá? Ou seja, 100 centímetros. E aí, a gente vai fazer um desenho dessa cama. E esse desenho aqui, ó, ficou com 2 centímetros. Então, a sua cama inteira, eu vou dizer que a medida do desenho são 2 e a medida real são 100. Se eu simplificar isso tudo por 2, eu posso dizer que é 1 sobre 50, 1 para 50. Então, 1 para 50 é a escala. Então, sempre em cima é a medida do desenho e embaixo é a medida real. E eles têm que estar na mesma unidade, tá, Sassá? Ou tudo em centímetro, ou tudo em metro e assim por diante. Se for 1 para 100, então significa que era 1 centímetro para 100 centímetros real. Outra situação de razão é a chamada velocidade média, que já você vai ver no 9º ano aí que tem física que usa isso. Velocidade média é a distância percorrida sobre o tempo para percorrer a distância. Então, suponhamos que você ande 240 km em 3 horas, 240 sobre 3 é 80 km por hora. Ou seja, a cada hora eu ando equivalente a 80 km.
A gente também tem densidade demográfica, que é o número de habitantes de um lugar sobre a área que ela ocupa. Eu tenho, suponhamos, 12 mil habitantes e uma área de 150 quilômetros quadrados. É só dividir um pela outra, eu tenho 80 habitantes por quilômetro quadrado. Aí, a próxima matéria é porcentagem, beleza? Quando a gente fala de porcentagem, a gente tem que entender que é todo número cuja fração que eu formo com ele tem sempre um denominador sobre 100. Então, se é 40%, ele é 40 sobre 100. E eu posso ir diminuindo, tá vendo? Dividir tudo aqui por 10, deu 4 sobre 10. Dividir tudo por 2, deu 2 sobre 5. Se eu for diminuindo tudo, em cada 5, 2 tem alguma coisa, 40%. Se eu quiser saber a porcentagem de um número, por exemplo, 80% de R$35, eu faço 80 sobre 100 vezes 35. E eu descubro que dariam R$28. E para finalizar, eu tenho os probleminhas que envolvem fração e porcentagem. Vamos supor que uma TV custa R$800. E se eu pagar à vista, eu ganho 10% de desconto. Quanto que eu paguei? Vou fazer 10% de 800. 10 sobre 100 vezes 800. Achei que deu 80, tá? Como fez? 10 vezes 800, 8 mil. 1 vezes 100, 100. Corto zerinhos, R$80. Faço 800 menos 80 e à vista eu paguei R$720. Na próxima aula, proporção, regra de 3. Na apostila, pode fazer toda essa parte de razão e porcentagem, beleza? Eu vou ver as páginas certinhas e vou te mandar.